Seja bem-vindo ao Projeto Dev. Durante essa semana nós vamos aprender a construir uma aplicação back-end utilizando a linguagem Java e o framework Spring. Ao final dela, você será capaz de construir uma estrutura completa de back-end, permitindo que você possa ingressar nesse mercado tão concorrido e cheio de oportunidades, com altíssimos salários, que vai permitir que você possa trabalhar para uma empresa, conseguir aquele emprego dos seus sonhos, ou até mesmo trabalhar como freelancer, trabalhando a hora que você quiser e no local que quiser, sendo seu próprio chefe e ganhando muito bem para isso. Ou ainda te dando a oportunidade de você conseguir um aumento no teu salário e uma melhor valorização dentro da empresa que você está. Spring é uma das tecnologias mais modernas e mais utilizadas atualmente. Ela permite que você crie back-ends, crie servidores de forma rápida e fácil, resolvendo de forma fácil todo o trabalho difícil e deixando fácil para nós, para que nós possamos focar apenas nas regras de negócio. Durante essa semana nós vamos aprender técnicas de programação, vamos utilizar algumas ferramentas e dicas para a utilização dessas ferramentas. Eu vou também dar algumas dicas especiais para agilizar o trabalho, para produtividade, coisas que eu uso na minha vida. Eu sou freelancer há muito tempo e especialista em Java. Spring é uma tecnologia apaixonante, você vai adorar ela, pela facilidade com que ela vai deixar o teu trabalho e ela vai te ajudar a ser um desenvolvedor mais produtivo. Spring é um dos meus frameworks favoritos e eu tenho certeza que ele vai ser seu também. E você vai entender por quê no final dessa semana. Se você procura um framework que te dê prazer em programar e além disso te dê excelentes oportunidades, excelentes salários, Spring é o que você procura. Eu sou o Will Zaniol, sou engenheiro de software freelancer e serei seu guia nessa jornada de conhecimento e transformação. Todos os códigos que forem utilizados aqui nesse projeto, durante essa semana, eles estarão disponíveis no grupo de WhatsApp e na lista de e-mails. Caso você ainda não fez a sua pré-inscrição, faça. Em algum lugar aqui dessa tela, aqui, estará um link para você fazer essa inscrição. Eu também estarei no Instagram respondendo as dúvidas que vocês tiverem a respeito desse webinário. @oprojeto_dev. Mas antes de começar, eu preciso te fazer uma pergunta. Você sabe o que é back-end? Como o nome sugere, o back-end trabalha na parte de trás da aplicação. É o responsável pelas regras de negócios, pela conexão com o banco de dados e outros servidores. Ele faz o envio de e-mails, notificações, a parte de segurança. Ele fornece serviços e dá suporte para o front-end. Já o front-end trabalha na parte de frente da aplicação. Ele está relacionado à parte visual, como design, forma e disposição de seções de texto, imagens, vídeos, apresentações, botões. Geralmente ele é feito em linguagens HTML, CSS, com várias cores e outros pontos visuais. Para a criação de um back-end em Java, nós temos um ecossistema que vai facilitar nosso desenvolvimento e tornar a entrega do produto mais rápida. Afinal, tempo é dinheiro. Spring é um ecossistema de desenvolvimento para agilizar a criação de aplicações Java, utilizando diversos módulos independentes. Ele conta com muitas ferramentas que fazem todo o trabalho difícil, deixando para nós apenas as coisas simples, possibilitando que nós possamos focar nas regras de negócio. Para citar algumas dessas ferramentas, eu vou falar do Spring Boot, que é uma ferramenta que visa facilitar o processo de configuração e publicação de aplicações que utilizem o ecossistema Spring. Ele fornece de maneira pré-configurada a maioria dos componentes do Spring, tornando possível criar e publicar uma aplicação rapidamente com um esforço mínimo de configuração e implantação. Também temos o Spring Data JPA, que vai fazer todo o controle de persistência de forma simples. E o Spring Security para controlar a segurança de nossa aplicação. Ele faz um controle de rotas por perfil de usuário. Para facilitar ainda mais, o Spring disponibiliza o Spring Initializer, que permite criar um projeto em segundos. Enfim, Spring é um ecossistema repleto de facilitadores para um desenvolvimento mais rápido e simples no mundo Java. O projeto que vamos construir é um back-end que vai gerenciar uma lista de tarefas, uma lista to-do, que vai conter toda a estrutura de um CRUD. Algo que você vai usar na maioria dos projetos em que trabalhar, se não em todos. Esse projeto contém uma base estrutural que permite a criação de qualquer projeto, bastando apenas você alterar a regra de negócios dentro dele. Você pode até reutilizar essa estrutura, sem precisar refazer ela toda vez que você for trabalhar. Então vamos imaginar o seguinte cenário: você é programador em uma empresa de software ou um freelancer e te contratam para a criação de um back-end novo que vai fornecer serviços para esse front-end web. Eles precisam trocar por algum motivo, eles querem fazer um back-end de uma tecnologia melhor e mais rápida e mais moderna. E nós sabemos fazer isso, porque nós trabalhamos com Java e Spring. Esse é o nosso front-end, nós temos uma lista de tarefas no meio da tela
na qual você pode adicionar uma nova tarefa. Por exemplo, eu vou adicionar aqui. E atualizar essa tarefa como concluída. O que nós precisamos é fornecer um serviço de back-end para que esse front-end funcione. É passado para você uma lista de serviços que o back-end precisa fornecer para esse front-end. Ou você mesmo definiu essa lista. Com base na tua análise, você chegou a 5 tarefas que você precisa fazer. Permitir a listagem de tarefas, permitir a criação de tarefas, permitir a atualização de tarefas, permitir a exclusão de uma tarefa e ter o controle de acessos. O administrador pode fazer tudo e os outros usuários apenas visualizar as informações. Essa é a nossa lista básica de tarefas. É claro que isso aqui poderia ser mais elaborado, mas como é um exemplo, nós podemos fazer uma lista simples assim para nos basearmos no nosso desenvolvimento. Lembrando que os códigos serão disponibilizados no grupo de WhatsApp ou pelo e-mail, caso você tenha feito inscrição pelo e-mail. Então, se você ainda não está no grupo, ainda não se inscreveu e quiser esses códigos, entra no grupo ou se inscreve aí, o link vai estar em algum lugar nessa tela aqui. Para o desenvolvimento desse projeto, nós vamos precisar do Java instalado no teu computador. Se você não tiver ele, você vai precisar fazer essa instalação. Para fazer isso é muito simples. Você pode vir aqui no Google e digitar Java 11 Download, fazer uma pesquisa disso. Ele vai abrir alguns sites aqui para você. Dentro desses resultados, você pode pegar esse site aqui da Oracle, Java SE Development Kit. Esse aqui é o que nós precisamos. Então eu vou dar um clique nele. Ele vai abrir a página da Oracle para o download do Java. Eu vou descer na tela aqui e vou escolher a versão do Java compatível com o meu sistema operacional. Vou clicar aqui na direita, fazer o download e depois é só seguir e fazer a instalação. É muito simples. Para cada sistema operacional vai ter uma versão específica, então procure baixar a do seu computador. Depois de instalar isso aqui, você já tem o Java para nós fazermos o nosso projeto. A ferramenta que nós vamos utilizar para o desenvolvimento do nosso projeto é um Eclipse alterado, com alguns plugins a mais para a utilização do Spring. Ele vai deixar nosso trabalho bem mais simples. Para você fazer o download dela, você pode acessar esse site aqui, ó, spring.io/tools. Dentro desse site aqui você vai ter várias opções de download. Eu recomendo você baixar essa primeira aqui, ó, Spring Tools for Eclipse. Essa versão aqui é um Eclipse alterado que vai facilitar o teu desenvolvimento. Existem outras opções aqui embaixo, ó, Spring Tools for Visual Studio, Studio Code e para esse outro Putei aqui também. Aí a escolha é de vocês. Eu vou utilizar essa aqui, que é uma versão pro Eclipse, porque eu utilizo o Eclipse para o meu desenvolvimento com Java. E essa versão aqui vai tornar mais fácil, porque eu já tenho uma proatividade, uma expertise nessa ferramenta. Então aqui você só precisa fazer o download dela e fazer a instalação no seu computador. No caso eu não vou fazer aqui porque eu já tenho instalado ele. Mas escolhe o sistema operacional que tu vai usar e faz o download e instala ele. É muito fácil. É só ir dando next, provavelmente. Depois das ferramentas instaladas, eu vou vir aqui no meu atalho e vou abrir o Spring Tool Suite. Como eu já tinha ele instalado no meu computador, ele não fez uma pergunta que ele normalmente faz no início, que ele pede qual que é o workspace que você vai trabalhar. Então eu vou mostrar para vocês aqui a mesma tela. Quando você abrir, ele vai fazer essa pergunta aqui, ó. Qual que é o workspace que vocês querem trabalhar? Workspace é uma pasta que vocês vão definir no computador para ele salvar todas as configurações da ferramenta, do Eclipse. Então se você fizer alguma formatação específica para código, você adicionar algum projeto aqui dentro, no caso nós vamos fazer isso, né? Depois que você adicionar os projetos, ele vai guardar todas essas configurações e essas informações em arquivos dentro desse diretório, dentro desse workspace. Você pode ter vários workspaces, tá? Eu tenho alguns que eu utilizo para separar projetos, para separar empresas, e eu tenho um projeto específico para determinada empresa, então eu crio um workspace para aquela empresa, porque aí todos os projetos dela estarão lá. Projetos pessoais, eu tenho vários. Então você pode utilizar o workspace da maneira que você quiser, é muito útil fazer isso. Deixa teus projetos organizados em locais diferentes. Pode acontecer de não ter algumas telas também aparecendo aqui que são importantes para o teu desenvolvimento. Depois elas serão mais. Então se não aparecer nada, por exemplo, eu quero o console aqui embaixo, ó. Eu preciso do console para ver o resultado das execuções que eu faço. Quando dá erro ou alguma coisa, ele vai aparecer aqui embaixo. Então ele não está aparecendo. Então eu posso
vir aqui no meu menu Window, Show View e escolher aqui, ó. Aqui eu tenho várias opções que não estão aparecendo e eu clico nelas. E o console já vai aparecer aqui embaixo. Quando alguma tela não aparece, você pode utilizar isso aqui para exibir. A lista de projetos vai ficar aqui do lado, aqui em Package Explorer. Eu não tenho nenhum projeto, então agora é a hora de nós começarmos a fazer o nosso projeto. Para criar um projeto dentro da ferramenta, nós podemos vir aqui em File, New e escolher o nosso tipo de projeto. Ó. Java Project tem vários tipos de projetos aqui. Mas o ecossistema Spring ele já nos dá uma ferramenta que facilita e acelera esse processo de criação de novos projetos. E nós vamos utilizar essa ferramenta, porque tudo que nos ajude a fazer um projeto mais rápido, a entregar o produto mais rápido, nós podemos usar. Porque o foco principal de tudo que nós desenvolvemos é o produto final. Nós precisamos entregar um produto final. Feito é melhor do que perfeito. A ferramenta que o Spring disponibiliza é o Spring Initializer. É essa ferramenta aqui. O web, ela é encontrada no site start.spring.io. Se você acessar esse site, ele vai abrir provavelmente algo parecido com isso. Nesse momento, igual a isso. E aqui dentro você pode fazer todas as configurações que você quiser para o teu projeto. Começando pelo tipo do projeto, que seria o tipo do repositório para você. Você vai escolher aqui um Maven ou o Gradle. Eles têm algumas diferenças. Eu costumo utilizar muito nos meus projetos o Gradle e é por isso que eu vou optar por ele. Qual a linguagem que nós vamos utilizar no nosso projeto? No caso vai ser Java. Tu pode usar Kotlin ou Groove. A versão do Spring Boot, eu vou usar 2.5.3 porque é a que ele está me recomendando nesse momento. Então eu vou utilizar ela. E abaixo eu tenho alguns metadatas de configuração do meu projeto. O primeiro deles é o group. Normalmente aqui no group nós colocamos a URL do projeto ou a URL da empresa ao contrário. Como é projeto dev, ou projeto dev, a minha URL, eu vou usar ele aqui. Com o ponto o projeto dev. Artefato é o nome do teu projeto, mas ele é a continuação desse pacote aqui normalmente. Então o nome dele aqui vai ser to-do. Porque como nós vamos fazer um projeto to-do, que é um projeto de uma... na verdade ele é só uma lista de tarefas, né? Então ele é um to-do que vai ter uma lista de tarefas mais rápida, assim. Não vai ter todo o processo que é utilizado em gestão de projetos, gestão do Kanban, Scrum, outras coisas. O nome do projeto, vou chamar de projeto dev to do. A descrição desse projeto é opcional. Eu vou deixar essa aqui mesmo, para não precisar ficar mudando. E o package name, que é o nome do pacote que tu vai usar no Java. Como eu falei antes, ele normalmente é isso aqui, é o nome do grupo, ponto, o nome do artefato. É o pacote inicial. A partir desse ponto aqui nós vamos criar todos os nossos pacotes e depois vamos usar todas as classes e interfaces, tudo dentro deles. Se você não está familiarizado com Java ou com pacotes, um pacote ele é basicamente um diretório. Aqui embaixo o packaging é o tipo que você quer que no final ele gere. No caso ele vai adicionar isso aqui, as configurações do Gradle ou do Maven, para criar uma tarefa para você do Gradle ou do Maven, permitindo que você possa gerar, fazer o build do teu projeto. Se tu vai fazer um build com jar ou um build com war. No caso, o build com jar, ele vai trazer um servidor embutido dentro dele e fazendo com que você só execute o jar e ele vai subir esse servidor na porta que você configurar, porta instância que você configurar. O war, ele vai gerar um arquivo que é quase um arquivo zip, só que com a exceção war, que esse arquivo é colocado dentro de containers web. Por exemplo, um dos containers é o Tomcat. Você pode ter o Tomcat em algum servidor, pegar esse war e colocar dentro do diretório web apps lá do Tomcat, que ele vai rodar com o nome da instância definida lá. Então são duas opções. Não significa, depois de fazer essa configuração inicial, que você não possa ter as duas configurações. É possível, eu tenho em alguns projetos essas duas configurações. Mas por hora vamos usar o jar, que ele é mais simples, mais fácil e bem mais usual. Ultimamente eu estou usando bastante ele, porque é bem mais tranquilo de usar. Principalmente quando você trabalhar com microserviços, aí você vai ter vários pacotes, né? Então tu pode usar eles em vários jars, assim, que ficam executando em portas diferentes. É claro que essa escolha depende muito da estrutura que tu vai usar. Se tu vai usar containers, se tu vai usar microserviços, se tu vai usar uma estrutura monolítica, tem várias alternativas. Nesse caso vamos usar jar, não vamos entrar muito nesse detalhe aí, porque não é o foco dessa nossa aula aqui.
a versão do Java, que tu vai escolher, vamos usar a 11, que é a versão que nós instalamos. E aqui na direita nós temos as dependências, então tudo que nós podemos usar no nosso projeto. Nesse momento inicial eu não vou adicionar nenhuma dependência, mas essas dependências incluem Spring Data, Spring Security, se você quiser usar alguma coisa de mensageria, se você quiser usar alguma lib do Apache, Apache Commons, Apache Lang. Se você quiser acessar a persistência, usar banco Postgres, Mongo, qualquer outro banco NoSQL, Firebase e tudo aqui, você pode adicionar as dependências direto aqui. Mas nós podemos fazer isso depois, lá direto nos arquivos de configuração do Gradle, e é isso que nós vamos fazer depois. Ao finalizar essa configuração aqui, você só precisa vir até aqui embaixo e clicar nesse botão Generate. O site vai gerar para você um arquivo zip que vai conter toda a estrutura do teu projeto Spring pronta. Então o que nós precisamos fazer com esse zip? Apenas descompactar ele numa pasta de nossa escolha para nós começarmos a trabalhar esse projeto. Descompactei o arquivo gerado para essa pasta tudo aqui na área de trabalho. Agora eu preciso importar esse arquivo para dentro do Spring Tools para poder começar a trabalhar com o projeto Spring. Para fazer isso eu preciso vir aqui no Spring Tools e clicar nessa parte aqui, o Import Projects, para importar o meu projeto. Outra maneira de chegar na mesma tela, no mesmo resultado que aparecer aqui, é eu vir aqui em File e Import. Ele vai abrir a mesma tela. Depois que você já tiver um projeto, esse Import Project aqui não vai mais aparecer. Então você vai ter que vir sempre aqui em File, Import. Depois que eu estou aqui, eu posso definir, eu posso escolher qual é o tipo do meu projeto que eu estou importando. Nesse caso aqui é Gradle. E eu vou escolher isso aqui, ó, Existing Gradle Project. Esse Gradle aqui já é um plugin que vem junto com esse Spring Tool. Então é por isso que nós escolhemos esse Spring Tool Suite no lugar do Eclipse normal. Porque nós não precisamos dessa maneira instalar novos plugins para trabalhar com o Gradle e com coisas do Spring. Ele já traz tudo dentro dele para facilitar o nosso desenvolvimento. Então para importar o projeto eu escolho o Gradle, Existing Gradle Project, seleciono ali e clico em Next. Nesse ponto ele vai perguntar para mim qual que é o diretório principal do meu projeto. Então eu vou precisar vir até aqui em Browse e escolher qual é o diretório do meu projeto. No caso, o meu projeto está na área de trabalho, então eu vou selecionar a área de trabalho e a pasta To Do, que é o meu projeto. Seleciono a pasta e clico em Next. Ao clicar em Next, ele vai me pedir um monte de outras opções, eu não preciso marcar nada e nem escolher nenhuma, só clico de novo em Next. Ele vai importar o meu projeto aqui, vai fazer todo o download de tudo que for necessário instalar com o Gradle. Em alguns casos pode demorar um pouco, porque ele, dependendo da quantidade de dependências que eu tenho, ele vai precisar fazer um download de mais coisas. Após fazer todo o download de configurações do meu projeto, ele vai abrir essa tela aqui, dizendo que concluiu o projeto. E eu só preciso vir até aqui embaixo e clicar em Finish. Aí ele vai rodar todas as configurações do Gradle e fazer o download de todas as libs que eu configurei no meu build.gradle, que é o arquivo de configuração do Gradle. Eu vou mostrar depois ele para vocês. Após concluir a importação, ele vai adicionar aqui em Package Explorer o meu projeto, que é esse projeto aqui tudo. Ele vai marcar aqui do lado dizendo que é um boot, que é do Spring Boot, e vai criar toda a estrutura de diretórios para mim aqui, ó. Esse símbolozinho aqui significa que ele é um package, um pacote, ó. com.projetodev.todo, aquele pacote que nós criamos lá na configuração do Spring Initializer. Dentro dele ele vai criar uma classe. Essa classe é um arquivo Java que está dentro de um pacote, do pacote com o projeto dev.todo. Esse basicamente é o endereço da classe. Então ele define aqui, ó, package com o projeto dev.todo, ponto, o nome da classe. Para encontrar minha classe eu sempre faço isso. Quando eu for utilizar em um import ou qualquer outra coisa, eu vou ter que definir esse pacote. Mas depois vamos fazer isso. Essa classe ela já vem com uma anotação. Isso aqui, quando é colocado com arroba na frente aqui em cima, ele é chamado de annotation. Esse annotation aqui indica que ele é um Spring Boot Application. Isso vai fazer com que o Spring, as libs do Spring entendam que essa classe aqui é uma classe inicial do Spring Boot. Então sempre que eu executar essa classe aqui, ele vai fazer todo o trabalho de inicialização dele sozinho. Bastando apenas nós colocar essa annotation aqui, arroba Spring Boot Application.
Dentro dessa classe eu tenho esse método main, que é o método principal da classe. Sempre que eu for executar essa classe aqui, ele vai executar e começar pelo método main. Então aqui dentro o que vai fazer? Eu vou pegar Spring Application, que é uma classe do Spring, chamando um método estático dela, que é run. Então Spring Application run, eu quero que o Spring, que é uma aplicação Spring, rode o projeto dev application.class, rode essa minha classe aqui, passando os argumentos que eu vou passar quando eu executar essa classe aqui. Isso aqui vai fazer rodar a minha aplicação Spring Boot. Só isso. Isso aqui já vai fazer rodar um servidor do Spring Boot e ficar no ar. Aqui dentro da outra pasta, aqui Resources, eu tenho application.properties. Esse arquivo vai ter todas as propriedades da minha aplicação. No caso, ele criou uma vazia porque no momento eu não tenho nenhuma. Mas depois, quando nós precisarmos de propriedades para o Spring e para outras coisas no sistema, nós vamos colocar aqui dentro desse arquivo aqui. Ele também criou um pacote com testes aqui já pronto, se eu quiser utilizar testes. Aqui são a definição das libs que eu tenho, a pasta bin é uma pasta que ele vai gerar os arquivos, ela aparece aqui, mas você não vai alterar ela na mão nenhuma vez. Essa é a pasta source, uma pasta Gradle, isso aqui não precisa mexer, tudo passa de configuração. E aqui embaixo também tem outros dois arquivos bem importantes aqui, que é o settings.gradle, que é um arquivo de configuração do projeto Gradle, uma configurações do Gradle para o nosso projeto. Aqui eu tenho o nome do projeto, só isso que eu tenho definido aqui, tudo, e é só o que eu vou ter por enquanto. E dentro do build.gradle eu coloco todas as configurações do que eu vou usar, quais as libs que eu vou usar, qual é o nome do grupo, qual é a versão do Java. Ele já criou para nós quando nós criamos no Spring Initializer, então não precisamos mexer nisso aqui por enquanto. Aqui no projeto eu posso tirar algumas coisas, por exemplo, eu vou fechar esse outline aqui que eu não estou usando para nada, não costumo usar muito. E eu preciso abrir mais algumas janelas, então eu vou vir aqui em New Window, Show View, e vou procurar aqui Gradle Tasks, que são as tarefas do Gradle. Eu quero deixar, quando eu for executar o Gradle, eu quero que tenha uma janelinha na qual eu possa escolher quais tarefas eu quero executar. Eu não encontrei ela aqui, então eu vou clicar aqui em Other e vou pesquisar aqui, ó, Gradle Tasks. Vou abrir essa janela. Aqui, ele abriu aqui embaixo, ó. Eu costumo configurar de uma maneira diferente, mas você pode configurar da maneira que você quiser. Eu costumo deixar o Gradle Tasks aqui na direita. E sempre deixar ele minimizado, porque daí ele não fica na minha tela. E quando eu preciso fazer alguma tarefa do Gradle, eu clico aqui em Gradle Tasks, ele já abre para mim essa janela aqui. E aqui todos os projetos Gradle que eu tiver no Workspace, eles vão aparecer aqui. Quando eu abrir isso aqui, ó, ele vai me mostrar todas as tarefas que o Gradle é capaz de fazer de acordo com a configuração que eu fiz nesse build.gradle. Por enquanto não vamos usar nenhuma delas, mas eu achei importante que vocês saibam que esse é o local, quando nós formos executar qualquer coisa do Gradle, estará aqui. A importação inicial do nosso projeto está feita. Não exigiu muito esforço da nossa parte, é bem simples de começar um projeto Spring. A partir de agora nós vamos adicionar a nossa regra de negócios nesse projeto, para fazer esse projeto ter algum sentido, para ele nos oferecer alguns serviços úteis para nós e para o nosso produto. Vamos construir a regra de negócios aqui para fazer esse produto ter sentido, porque toda a estrutura básica do servidor ela já está aqui, ela já funciona. Se eu subir um servidor ele vai funcionar. Mas o que esse servidor está fazendo para nós hoje? Ele não está fazendo nada, eu não tenho nenhum método, nenhum serviço que ele esteja me fornecendo. Então eu vou criar o primeiro serviço para que eu possa ter algum sentido de existir esse servidor. E o primeiro serviço que eu vou criar é um serviço que vai listar todas as tarefas que eu tenho em algum banco de dados ou aqui no próprio servidor. No caso nós ainda não temos persistência, depois nós vamos adicionar persistência para salvar isso aqui em algum banco de dados, mas por hora nós só vamos criar um método, um serviço que vai listar, que vai devolver uma lista de tarefas para quem solicitar. E quem solicitar pode ser um aplicativo, pode ser um front-end com Vue, um front-end com Angular, React, qualquer coisa que tu queira. Até aqui no próprio Spring tu pode colocar uma interface gráfica usando Timeleaf ou JSP padrão, não é muito usual, mas tem sistemas mais antigos que ainda tem isso. Então isso aqui, essa parte aqui, essa API, ela só vai fornecer o serviço, ela vai fornecer para que alguém peça esse serviço para ela. Então nós vamos precisar criar uma listagem de tarefas. Java é uma linguagem orientada a objetos.
Então eu preciso pensar no paradigma de orientação a objetos. Então o que eu vou fazer aqui? Eu preciso criar, como eu vou fazer uma listagem de tarefas, antes de tudo eu preciso ter uma classe chamada tarefa. Porque essa classe vai ser um modelo para que eu possa instanciar objetos tarefas. Então eu vou ter várias tarefas e todas essas tarefas vai seguir um padrão. Vão seguir um modelo de classe chamado tarefa. Então eu vou criar essa classe tarefa agora. Para isso, antes eu vou criar um pacote chamado model. E dentro desse pacote model eu vou colocar todos esses objetos de modelo básicos, esses padrão, que a tarefa é um desses casos. Então eu vou vir aqui em com.projeto.dev to-do nesse pacote aqui, criar e clicar no botão direito em New, Package, e vou dar um nome para esse pacote. Então primeiro eu vou colocar ponto aqui para continuar, chamado model. Aqui dentro desse pacote model aqui, eu vou colocar todos os meus objetos básicos. Vou vir aqui em model, agora eu vou criar minha classe tarefa, clico com o botão direito, New, Class, e dou um nome para essa classe. Toda classe em Java começa com a primeira letra maiúscula, a primeira letra de cada palavra maiúscula. Então se eu tivesse aqui tarefa legal, fosse o nome da minha classe, ele começaria assim, com um L maiúsculo. No caso dessa tarefa, nós só vamos ter uma classe com o T maiúsculo aqui. Clico em Finish. O pacote, ele também tem uma padronização. Você coloca tudo minúsculo, separa cada pasta, né, com um ponto, e o resto tu escreve tudo junto em minúsculo. Esse padrão de pacotes aqui eu tenho uma certa divergência, cada um tem um jeito de fazer ele, mas eu costumo fazer assim porque eu li em várias biografias que é assim que deveria fazer, em várias documentações. Manter o padrão é bem importante porque outros programadores vão usar isso aqui, outras pessoas podem ler esse código, então se tu manter esse padrão, vai facilitar muito a vida do próximo desenvolvedor e a tua também. Padrões são importantes. Então eu criei o meu objeto tarefa. Dentro desse objeto eu vou ter uma estrutura básica de classes, que ela sempre começa com package para indicar qual é o endereço dessa classe, qual é o pacote dela, no caso está com.projeto.dev.todo.model, que é essa pasta, né, esse pacote final aqui, é onde tem todos os meus objetos de modelo. E ela vai ter um modificador para dizer o tipo que ela é pública, é uma classe pública, public class tarefa, o nome dela, abre e fecha chaves, e dentro dessa abre e fecha chaves é onde eu vou declarar tudo da minha tarefa. Então para começar, o que uma tarefa tem? Uma tarefa tem um título, então eu vou colocar aqui, vou declarar um título. De acordo com o paradigma de orientação a objetos, eu preciso indicar ela como um modificador, ela é private, porque eu vou colocar o meu atributo só para essa tarefa enxergar. E depois disso eu vou ter que encapsular ela com get e um set para fazer o trabalho dentro desse encapsulamento. Então, private, o tipo dela é um texto. Aqui em Java texto se declara string, sempre com o S maiúsculo no string, porque é uma classe, toda classe começa com o S maiúsculo. Private string, título. Fecho com ponto e vírgula. Já tenho declarado esse atributo. Isso aqui se chama um atributo dessa classe aqui. Título é um atributo de tarefa. E eu tenho mais um que eu chamo de descrição. Então, private string descrição, que é um pouco mais detalhado daí do que significa essa tarefa. Toda classe por padrão, ela já tem um construtor. Então, você não precisa criar um construtor vazio para ela aqui, né? Ela tem um construtor vazio, mas eu costumo usar, eu costumo sempre criar. E aqui no Eclipse e aqui no Spring Tools, que é uma extensão do Eclipse, que é Alt Shift S. Então eu seleciono Alt Shift S, Alt Shift da esquerda, né? S, ele vai abrir para mim esse menu. E aqui eu posso escolher aqui, ó, Generate Constructor Using Fields ou Generate Constructor from Superclass. Tanto faz, peguei o Superclass e ele vai passar um objeto. E aqui ele tem um construtor padrão, só vai chamar um super, que vai chamar a Superclass dele, que é objeto, não precisava nem ter isso aqui. Eu posso tirar daqui, que ele é um construtor vazio. É isso que eu vou fazer. Indentar o código, que também é bem importante. Aqui no Eclipse eu tenho um atalho para fazer indentação. Por exemplo, se está totalmente errado isso aqui, ó, eu aperto Ctrl Shift F. Ele organiza o código para mim e Ctrl S salva para mim. Eu costumo salvar bastante para não perder o código, tá? A indentação também é outra coisa bem importante que tu vai ter que usar muito para você entender mais fácil a leitura do teu código e para outros programadores que porventura forem usar o seu código também possam identificar e ler um código mais rápido.
Esses dois atributos eles estão marcados aqui como um warning, né? Que o valor nunca é usado. E como que, porque ele é privado, então quem que pode usar isso aqui? Só objetos da minha classe tarefa, mas eles não estão usando em lugar nenhum. Então como que eu faço? Usando o paradigma da orientação a objetos, eu posso vir aqui e criar métodos para acessar esses atributos. E os métodos são get e set. O get vai pegar o valor desse atributo e o set vai setar um valor para esse atributo. Para criar isso, o Spring Tools também tem um atalho, que é Alt Shift S, a mesma coisa que eu fiz para o construtor, e aqui eu tenho um Generate Getters and Setters. Clico nesse cara, seleciono quais os atributos que eu quero que ele gere os gets e sets, e clico em Generate. Ele vai criar para mim os gets e sets. Para formatar o código, Ctrl Shift F, formatou, Ctrl S, salvei, e estou com a minha classe tarefa pronta. Agora eu preciso fazer um serviço para que liste essa classe, essas tarefas, liste as tarefas que eu tenho cadastradas para qualquer outro framework que queira usar a nossa API. Agora eu preciso criar o meu serviço que vai fornecer a listagem das tarefas. E para isso eu vou criar um outro pacote aqui. Venho aqui na minha raiz, aqui no com.projectdev.todo, clico com o botão direito em cima desse pacote aqui. Depois vou para New, Package e coloco mais um nome. Por padrão, um nome para todos esses controladores da web, esses controladores do serviços REST, eu chamo ele de controller e crio esse pacote aqui. O Spring trabalha com um esquema de comunicação para web services REST. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês como que funciona isso aí para vocês entenderem esse conceito. REST se aplica à construção de aplicações web, como software, sites e apps, consistindo em um protocolo sobre a arquitetura da informação. Eles são regras para a arquitetura de web services. Em outras palavras, ele apresenta uma interface de operações padronizadas. Post para inserção de dados, put para atualização de dados, get para você carregar dados, pegar dados do servidor e delete para você excluir dados do servidor. Toda comunicação que é feita com Spring é feita utilizando a arquitetura REST. Para criar os meus serviços REST, agora eu venho dentro do meu pacote controller, clico com o botão direito em cima dele, New e Class, porque eu vou precisar de uma classe, uma controladora para isso. E é uma controladora do que? De tarefas. Então eu venho aqui, clico, digito tarefa controller, eu sempre coloco esse sufixo aqui para deixar e entender o que significa essa classe, além dela estar dentro do pacote controller, que vai facilitar o endereçamento dela, né, encontrar ela, eu coloco isso aqui no nome. Então, tarefa controller, clico em finish, minha classe está criada. E essa tarefa controller ela vai ser um controlador REST. Então, como que eu indico para o Spring, no caso, como que ele sabe que essa classe é uma controladora REST e ele vai ter que me fornecer os serviços do REST, ele vai ter que trabalhar e controlar da maneira que o framework entenda que é REST e me forneça os acessos a isso. E como que eu falo para o Spring que essa classe aqui vai ser um controlador REST? Com annotations. Annotation é algo no Java que facilita muito o desenvolvimento. Para fazer isso, eu venho aqui na linha de cima da classe, coloco um arroba para indicar o annotation e uso uma anotação do Spring que se chama REST Controller. Essa anotação aqui. Perceba que ficou com erro aqui, ele não tá encontrando esse tipo, ó. Can't be resolved to a type, não está conseguindo resolver esse tipo aqui, então ele não sabe de onde está vindo isso aqui, nós precisamos ajudar ele a saber. E a maneira de fazer isso é adicionar um import, importar o pacote dessa classe e essa classe. O Spring Tools tem uma maneira que nos ajuda e nos auxilia a fazer isso, que é pressionando o atalho Ctrl Shift O. Eu vou apertar aqui, mas não está fazendo nada ainda, ele não está encontrando essa classe aí em lugar nenhum. Por que ele não está encontrando? Ele não está encontrando porque nós não importamos lá no início. Quando nós fizemos o projeto, nós colocamos que era um jar e nós não adicionamos nenhuma dependência. Então nós precisamos adicionar uma dependência para o pacote que tem esse REST Controller do Spring. Abrindo o Build Gradle, porque é aqui que nós adicionamos as nossas dependências. Vamos vir aqui nessa parte de Dependencies aqui e vamos alterar esse Implementation aqui, ó, para que eu coloque um web aqui para dizer para ele que eu quero que esse Spring funcione para web e importe mais classes, as classes responsáveis por fazer os REST Controller.
Só que fazendo isso aqui não adianta nada, porque eu preciso importar essas classes para dentro do meu projeto. E eu faço isso utilizando uma tarefa do Gradle. O Gradle me fornece isso. Ele tem uma tarefa que diz, joga no class path do teu projeto todas essas libs aqui. Então eu vou executar uma tarefa do Gradle. Como eu falei para vocês anteriormente, as tarefas do Gradle estão aqui, nesta janelinha aqui, Gradle Tasks. Então eu vou clicar aqui no Gradle Tasks, abrir ele e vou selecionar a tarefa específica, que é a tarefa está aqui em IDE, Eclipse. Essa tarefa vai criar, dando 2 cliques, ele vai executar e ele vai criar, ó, o class path do meu projeto, adicionando todas essas libs que eu adicionei agora em dependências. Aqui o Spring Tools, ele tem uma pequena falha, tem que vir aqui em cima do projeto, clicar com o botão direito, Build Path, Configure Build Path, clica aqui, ele vai abrir as tuas libs, você dá clica em Apply and Close e ele vai atualizar para você todas essas libs, vai atualizar o projeto e a lib em teoria já está lá. Então vou vir aqui de novo no meu tarefa controller e vou pressionar Ctrl Shift O e ele vai importar para nós esse REST controller, essa annotation com essa sintaxe: import o pacote da classe e o nome da classe, ponto e vírgula para fechar. E ele já vai ter importado. Então essa minha tarefa controller já funciona como um controller do Spring. Agora eu preciso adicionar dentro dela um serviço, que é o serviço de listagem das tarefas. Para isso eu vou criar um método dentro dessa classe, porque um serviço é um método, basicamente. Então eu vou chamar esse método de public, que é um método público, e um retorno que ele vai ter que retornar. Ele retorna uma lista. Então eu tenho uma classe chamada list, que é uma collection no Java. Collection são coleções de outros objetos. Eu abro sinal de menor e maior para indicar qual é o tipo dessa lista. Então essa lista vai conter o quê? Ela vai conter o tipo tarefa da minha classe tarefa. Aqui eu coloco um nome para o método, que eu vou chamar lista tarefas. Abro e fecho parênteses para indicar quais os parâmetros que eu vou ter. Nesse caso eu não tenho nenhum. Abro e fecho chaves para indicar o início e o final do meu método. A lista e a tarefa aqui percebe que elas ficaram sublinhadas com vermelho. Por quê? Porque elas não foram importadas. Essas classes não foram importadas. Então para importar isso eu pressiono Ctrl Shift O. E ele vai importar para mim. Opa, apareceu uma tela aqui, Organize Imports aqui, Organize Imports. Dentro dessa tela ele está me dizendo, eu tenho 3 classes list, qual que tu quer escolher? Vamos usar essa aqui, Java Util List, que é uma interface de lista. Usei ela, a tarefa ele já encontrou. Então ele já colocou lá o import da minha tarefa, lá no caminho que eu tenho, ó, com o projeto dev.todo.model.tarefa. Ele já encontrou e já importou as classes que eu preciso. Mas está ainda com erro no meu método lista tarefas. Ele está com erro porque eu indiquei para ele que ele vai retornar uma lista de tarefas. E eu não estou retornando nada, então eu preciso colocar um retorno aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou instanciar uma lista de tarefas. O que eu faço? Eu venho aqui, lista tarefas e chamo de lista. Essa é a declaração de que eu vou usar uma variável. E eu posso vir aqui embaixo e dizer assim, ó, return lista. Vai retornar a lista. Ótimo, também está com erro, porque eu não inicializei ela ainda. Então agora, depois que eu declarei, eu posso inicializar ela. Pode ser em qualquer linha. Eu vou inicializar na linha de baixo aqui, ó. New lista, lista vai ser igual a new. Quando eu coloco new, quer dizer que eu vou instanciar uma classe desse tipo. List tarefa. Abro e fecho parênteses. Mas não está funcionando. Por que não está funcionando? Ó, não pode instanciar o tipo lista. Por que ele não pode? Ele não pode instanciar porque isso aqui não é uma classe, é uma interface. Lembra que eu falei quando estava importando que era uma interface? Interfaces não podem ser instanciadas diretamente nelas, elas precisam de uma classe que as implemente para serem instanciadas. E no Collections nós temos uma classe que instancia listas. Nós temos várias, na verdade, mas nós vamos usar uma chamada ArrayList. Essa classe aqui vai instanciar a nossa interface lista. Então nós vamos usar dessa forma. Eu não preciso ter em 2 linhas isso aqui, eu posso colocar tudo na mesma linha aqui, ó. Então, lista de tarefas, uma tarefa, eu tenho uma lista do tipo interface list tarefas. Eu tenho uma lista de tarefas, instanciei ela e estou retornando ela. Nesse caso é uma lista vazia. Eu preciso indicar para o meu método qual é o tipo que esse método vai ser, o tipo REST que ele vai ser, se ele vai ser um GET, um POST, um PUT ou um DELETE. Então eu venho em cima do método e faço uma anotação para ele, indicando que ele é um GET map. Ele está mapeado como um GET. Importo ele com Ctrl Shift O, salvo a minha classe e a minha classe está pronta.
eu já tenho um serviço que vai retornar um método get. Mas falta uma coisa para ele funcionar. Eu preciso dar um nome para esse serviço, porque alguém vai precisar acessar ele via URL. Porque senão como que eu vou acessar ele? Eu venho aqui no início da classe, dou um enter aqui para adicionar uma nova anotação na linha de baixo e coloco aqui, ó. Eu posso completar isso aqui sem digitar, pressionando Ctrl barra de espaço. Ele vai procurar para mim todas as classes que tenham nomes similares a esse e vai me mostrar para que eu possa escolher. Request Mapping, a primeira aqui. Se eu selecionar ela aqui, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai adicionar aqui para mim e já vai colocar lá em cima no import, facilitando o meu trabalho. Se só tiver uma opção aqui, nesse Ctrl espaço no Code Sniper, ele já vai selecionar automaticamente aquilo lá, acelerando um pouco o teu desenvolvimento. Request Mapping, eu coloco uma anotação para dizer que ele vai ser um serviço REST de requisição, então toda vez que alguém pedir, eu vou instanciar isso aqui e vou retornar para ele. E coloco o nome do meu serviço. Dentro de parênteses, coloco uma string, toda string é entre aspas duplas, barra tarefas. Por convenção se chama o objeto específico, tipo tarefa, no plural. Então vai ser o meu método de tarefas. Toda vez que eu chamar minha API para o método tarefas, do tipo de serviço get, ele vai retornar esse método. No caso, uma lista vazia de tarefas. Agora vamos executar isso aqui para ver se está funcionando o nosso projeto até aqui. Eu venho até aqui a classe principal, que é projeto dev to do application, que é a classe que está marcada, está anotada como Spring Boot Application, e executo ela. Como que eu executo? Eu posso vir aqui em cima, nesse Run As, ou eu posso simplesmente clicar na tecla F11. Cliquei na tecla F11, ele vai abrir para mim uma opção para escolher em qual desses tipos de execução eu vou querer. Eu posso colocar Spring Boot App ou Java Application. Vou escolher Spring Boot App. Ele vai fazer a instância, ele vai instanciar essa classe, vai subir meu servidor em modo debug, para que eu possa debugar em qualquer lugar que eu queira. Quando ele está em modo debug, eu consigo alterar dentro dos métodos várias coisas, sem precisar recompilar e reiniciar o servidor. Quando eu não preciso alterar imports, quando eu não troco parâmetros que passam para os métodos, quando eu não troco o nome de métodos, quando eu não crio novos métodos, eu consigo fazer isso sem precisar derrubar o servidor e subir novamente. Vou executar aqui, Spring Boot App. Ele vai rodar aqui embaixo, toda a aplicação, ó, com esse banner Spring. E startou para mim, ó, Started Projeto Dev. Bem rapidinho, 1.57 segundos. Instanciou um serviço Tomcat. Então um Tomcat, basicamente um Tomcat embutido nele. E onde que ele instanciou? Ele instanciou aqui, ó, na porta 8080. No path vazio. Então se eu acessar localhost 8080, em teoria eu tenho que acessar o meu serviço. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir um browser e vou testar para ver se está funcionando isso aqui. Aqui abrindo o Google Chrome e acessando o servidor localhost 8080, ele vai me dar essa página de erro aqui. Mas significa que não deu certo o acesso ao servidor? Não. Significa que, ó, status 404, ele não tem nenhum serviço desse cara aqui. Porque de fato ele não tem. Nós não criamos serviço na raiz do nosso aplicação. Nós criamos um serviço chamado tarefas. Então para acessar eu preciso vir aqui e colocar barra tarefas. Ele acessou e não retornou nada. Por quê? Porque nós não estamos retornando nada na nossa lista. Então vamos alterar o retorno e retornar algumas tarefas para ver o que ele vai fazer. Se ele vai escrever de fato aqui nessa tela ou não. Eu acesso aqui o meu tarefa controller e posso adicionar umas tarefas aqui. Lembra que eu falei que se você alterar alguma coisa dentro do método, você não precisa recompilar? Então eu vou deixar o meu servidor rodando aqui. Dentro do método eu vou fazer adição de novas tarefas. E como que eu faço isso? Primeiro eu preciso declarar um tipo, uma classe. Então eu quero uma classe do tipo tarefa. E vou chamar e vou dar um nome para essa classe. Vou chamar de tarefa 1. Percebe que o nome da classe é com letra maiúscula, a primeira letra. O nome do objeto não, ele tem que começar com letra minúscula na primeira palavra. A partir de então, todas as outras palavras começam com a primeira letra maiúscula. Por exemplo aqui, ó, tarefa legal. O L é maiúsculo. Mas vou deixar só tarefa 1. Tarefa 1 igual a new tarefa. Ponto e vírgula no final. E aqui, maiúsculo, claro. E eu já tenho declarado uma tarefa. Mas ela não está na lista. Então o que eu faço? Eu preciso adicionar na lista. Lista.add tarefa 1. Já está na minha lista. Mas a minha tarefa não tem nada. Não tem título e não tem descrição. Então eu preciso vir aqui. Pegar meu objeto tarefa. Set título. Vou setar o título para ela. Então título
da tarefa 1. Da mesma forma que eu vou fazer tarefa 1.7 descrição, descrição, tarefa 1. Digitei aqui e agora eu já tenho uma tarefa na minha lista. Então lá no meu browser ele vai ter que retornar uma tarefa para mim, pelo menos. Acesso o browser, vou atualizar aqui. Atualizei, ele já vai me retornar do tipo JSON, que é o modelo que o Spring trabalha. O modelo de dados transferidos, né? O método. Aqui eu vou ter um título, atributo título, e o valor título tarefa 1. Assim como descrição tarefa 1. Vou adicionar outra tarefa para nós fazer um teste maior. Eu posso fazer uma coisa mais legal, eu posso usar um for aqui para fazer um loop e mandar várias tarefas. Vou fazer um for do tipo mais antigo que existe aqui. Int igual a 0, enquanto i for menor que 10. Vamos adicionar 10 tarefas. Ponto e vírgula e mais. Essa é uma das maneiras de se fazer um for em Java, uma das maneiras mais antigas, inclusive, uma das maneiras mais básicas. Então, provavelmente, se tu pegar algum dia para trabalhar com um projeto mais antigo, tu vai ver muito isso aqui. Funciona também, tá? E aqui eu posso pegar tudo isso aqui e colocar aqui dentro. Ctrl Shift F, formatar meu código. Se eu quiser renomear essa tarefa aqui, eu costumo usar quando é pequeno, assim, quando é um código bem simples dentro de algum for, alguma coisa, eu costumo usar apenas uma letra para definir. Por exemplo, tarefa eu uso a letra T, é quase um alias, um apelido, né? E para você alterar todo aqui, você pode ter um atalho também, você pode apertar Alt Shift R quando você estiver em cima do objeto. Alt Shift R ele vai permitir que você edite tudo aqui. Daí eu coloco o T, aperta o Enter, ele substitui tudo para você. Então ele vai adicionar 10 vezes 10 tarefas. E eu quero fazer uma alteração aqui, por exemplo, título tarefa 1, não, eu vou trocar aqui, vou colocar mais i. Eu quero que ele que ele adicione para mim título tarefa na posição i, no índice que está sendo executado aqui. O Java entende isso aqui, eu coloco uma string mais um número, ele sabe que tudo que vier depois da string na concatenação vai ter que ser transformado para string também, para texto também. Então ele não vai somar um texto com um número, ele vai fazer isso aqui. Vou colocar na descrição também e vou testar. No browser, apertando F5, vai fazer a lista com as 10 tarefas para mim. Começou no número 0, porque todo vetor em programação começa no número 0, posição 0. E fui até o 9, que são 10 itens que estão aqui. Esse é um método GET de uma API Java. Nós fizemos uma API com Spring Boot. A parte básica e inicial está feita. É claro que tem muita coisa para ser adicionada e nós vamos adicionar com certeza, que é colocar uma persistência nisso aqui, colocar uma segurança para dizer qual serviço pode ser acessado por qual pessoa, como funciona, eu preciso de uma senha, usuário para acessar, não posso deixar tão aberto assim. Mas essa é a base de tudo. E você já tem uma API funcionando. Então, pessoal, aqui finalizamos nossa primeira aula da nossa semana Spring. Hoje nós aprendemos alguns conceitos bem importantes, o que é Spring, o que significa o ecossistema Spring, algumas ferramentas que ele utiliza. Aprendemos um pouco da arquitetura REST, utilizada pelo Spring para fazer a comunicação entre os seus serviços. Aprendemos a organizar alguns ambientes de trabalho, algumas ferramentas. As principais delas, o Spring Tool Suite, utilizado pelo Spring para trabalhar a programação, a codificação Java, é um Eclipse alterado. Aprendemos que Gradle é muito útil para o controle dos repositórios, a gestão de repositórios para os nossos projetos, e que ele também tem algumas tarefas que nos auxiliam no desenvolvimento do software. Também conhecemos o Spring Initializer, que nos permitiu criar um projeto muito rápido, apenas com configurações simples, e ele fez todo o trabalho difícil para nós. Enfim, foi uma aula de conceitos, muitos conceitos foram aprendidos hoje. E no final nós ainda criamos um serviço GET da arquitetura REST com o nosso Spring. Nas próximas aulas nós vamos utilizar persistência, criando um banco de dados runtime para que nos permita salvar essas informações em algum local. Vamos utilizar os outros itens do REST, POST, o PUT e o DELETE, e adicionar segurança para as nossas rotas do nosso sistema. Além de algumas dicas extras que eu vou falando para vocês ao longo dessa nossa semana. Espero que tenham gostado, tenham um bom dia e até amanhã.